Então, 1, 2... Aí sim, a gente vai fazer olá pessoal e vocês podem falar com a câmera ali. Assim, olá pra vocês, olhar aqui pra trás. Quando a gente responde a pergunta, ele vai olhar pra lá ou olhar pra... Não, é conversa. Conversa, tá batendo papo. Por sinal, se você quiser achar que tem outra pessoa ali, tudo bem. Se você tiver um ponto que quer conversar com o público, beleza? Você pode olhar pra Então, Temos um NPC. Eu vou ficar ali atrás. Temos um NPC na mesa. 1, 2, 3. Olá pessoal! Oi, pessoal. Estamos aqui na Devir Brasil com o Henrique, o Venâncio e a voz do além, Carolina. Então estamos aqui para saber um pouco mais sobre a Devir Brasil. Nós temos uma grande curiosidade sobre a editora e a gente veio para São Paulo e aproveitou o ensejo para passar por aqui. Muito obrigado pela recepção, galera, foi muito bacana. Prazer receber vocês, né? A gente conversou aqui bastante e vamos começar por as perguntas. A Devir, ela tá em Portugal, México, Chile, no Brasil, Espanha. Mas aonde foi que surgiu? A Devir. Na verdade são alguns mais países, a gente está atualmente em 9 países, né? Opa! Aí a Devir surgiu no Brasil. É engraçado que a gente comenta muito isso, né? Às vezes quando a gente fala da Devir, as pessoas acham que não é brasileira. Né? Que aqui é a filial, né? E aí quando descobre e fala, mas é verdade, é do Brasil. É verdade esse bilhete. A empresa nasceu aqui no Brasil com 4 sócios, né, que tinham esse sonho de trazer coisas para o mercado geek, né? E daqui foi para os Estados Unidos, Espanha, Portugal, então na Itália, Argentina e Colômbia também, que faltou na lista. Esses 9 países ao todo. Muito bacana. E sobre esse início também no... Olá, furadeira, tudo bem? No Bem-vinda a início... São Paulo. O início, vocês falam que trabalham com essa entretenimento inteligente, né? Com quadrinhos, card games, RPG, jogos de tabuleiro. Aí eu gostaria de saber, no início, como foi esse surgimento desse trabalho com entretenimento inteligente? Veio esses 4 vertentes logo de uma vez ou teve uma escala assim, vamos começar com quadrinhos, como foi isso? Foi com quadrinho, né? Na verdade, assim, os 4 sócios, né, que é o Douglas, o Mauro e a minha Débora, né, já eram meio do meio, assim, eles gostavam de quadrinhos, gostavam de jogos, gostavam de outras coisas, né? Mas a ideia, assim, cerne da Devir foi justamente para trazer quadrinhos importados para o Brasil, que aqui a distribuição era bem deficitária, né? O Nuno até teve uma loja de quadrinhos, eu ia lembrar na época, assim, você via um número, sei lá, do Homem-Aranha e vai receber o segundo ou outro número lá pra frente, ou às vezes quebrado, né? Então eles pensaram aí um jeito de poder trazer e distribuir todo esse material geek aqui no país que não tinha ainda. Então os primeiros produtos que a gente trabalhou foram quadrinhos, né? Daí foram nascendo outras oportunidades, né? RPG, depois vieram jogos de card game, depois agora jogos de tabuleiro, e tudo que vai meio representando a comunidade geek, aí a gente vai assimilando ali para trazer pro pessoal. E como foi, vou puxar a sardinha pra gente assim, nos jogos de tabuleiro, como foi esse time de agora é a hora dos jogos modernos? Como foi Nossa, isso? eu acho que o Douglas sempre falava, né, que ele trouxe muito tempo atrás no Battletech, né, que era um jogo, sei lá, 1000 anos atrás, né? Então, assim, muito antes desse estouro de jogos de tabuleiro moderno aqui, a Devir já tinha trazido alguns jogos, né? Então a gente tá nesse meio há bastante tempo. Eu acho que é como o Henrique falou, as oportunidades que iam surgindo, né? Os jogos começaram a ser apresentados lá e a gente trouxe alguns pra cá no começo, mas ainda não tinha esse mercado tão grande como tá, que pode crescer muito mais, mas não tinha ainda esse mercado. O mais antigo que eu busquei assim da Devir foi o World of Warcraft, jogo de aventura. Teve até foi bem antes. Eu fiquei, caramba, tem que porque Porque na época a gente trabalhava com as empresas de entretenimento dos Estados Unidos, né? Então FASA, Wizards, TSR, todas elas tinham jogos. Battletech, Legend of Steel, Inferno a gente chegou a trazer. Inferno, Illuminati, que era card, mas era tabuleiro, da Steve Jackson, exatamente. Mas não chegam a ser esses modernos que a gente tem hoje em dia, mas já eram jogos de tabuleiro ali que tem. A vertente veio da Espanha, né? A gente abriu o escritório, tanto de Portugal como da Espanha, para distribuição de card game nesse país, né? Na Europa. Né? E lá o mercado de geek assim mais é pautado no board game. O mercado europeu é o pináculo ali do board game. Né? Então eles cresceram com board game e a gente trouxe para cá depois. Né? Mas a Espanha, por exemplo, de todas as empresas do grupo, a Espanha é a maior do grupo em jogos de tabuleiro.
né? A gente tem aqui um negócio pautado em vários outros tipos de produto. Na verdade, o Brasil é um que trabalha com todos os tipos de produtos que todos eles trabalham, né? Quadrinhos, RPG, romances, card games, board games, né? Algumas outras eles trabalham só com um tipo de produto ou outro. E o da Espanha, o principal é board game. A carta de games, assim, de board games que você tem é imensa. Como é essa escolha? Como é esse momento de escolher qual jogo vai ser lançado? Como é que vocês fazem? Você falou que é a Espanha que pega mais, assim, vocês trazem pra cá, mas assim, Essa parte se pode falar, né? Não sei se pode, mas assim, existe uma questão de, vamos fazer parceria com tal editora de jogos lá fora e aí vocês têm uma cartilha assim, ó, vocês têm que lançar isso aqui, ou é mais, vocês escolhem assim, que tipo de jogo lançar? Eu acho que depende um pouco da editora, né? Uhum. Assim, quando a gente faz um acordo, tem alguns jogos que a gente, essa obrigatoriedade a gente lançar, porque são os mais famosos, sei lá, não é possível a gente ter um acordo com a Cosmos e não lançar a Catan, né? Uhum. Não tem como. E tem outros que eles sugerem que a gente publique, mas eu acredito, eu não posso dizer isso 100% de certeza, Uhum. porque toda decisão mesmo vem da Espanha, mas eu acredito que não tem nenhum problema a gente dizer não gostaríamos de lançar esse jogo, sim, porque você de tem repente alguma não coisa. é para o mercado, não é um jogo que se encaixe no nosso catálogo. Porque eu tenho uma preocupação, Henrique, vai me complementando, de ter um jogo que se enquadra no perfil da Devir. A gente não lança qualquer jogo. A gente tenta não lançar jogos que sejam muito parecidos um com o outro. Sim. Né? Por exemplo, a gente tenta ter uma diversidade maior de mecânicas, né? Para ter um pouco de tudo. Então a gente tem essa preocupação grande com jogos infantis, com jogos de família, com jogos que representem a nossa cara. A gente não lança, né? Não é só porque está ali no catálogo de uma empresa X que a gente precisa necessariamente lançar se ele não se enquadra no nosso. E geralmente quando vocês lançam, vocês espalham para todas as devis ou também vê questão de país, assim, esse jogo funciona nesse país? Exato, é isso. Na verdade, assim, a principal, como o Henrique disse, é a Espanha, né? A gente tem nosso editor responsável lá, ele que tem o contato com todas as empresas, é ele que vai para essa, tem reuniões e vê novos projetos. E ele tenta decidir sempre para fechar um contrato para lançar em todos os países, né? Como eu já fui lá uma vez e vi como isso funciona, às vezes não tem a língua disponível, porque eles fecham por língua ou às vezes por país. Né? Então a Espanha vai lá e fala, nossa, gostei muito do seu novo jogo, quero fechar. Para qual país? Quero para Espanha, para não sei o quê, em espanhol, português e inglês. Português a gente não tem mais porque a gente já fechou com uma outra empresa. Então ele fecha para Espanha e fecha para outra Devir que ele gosta. Entendi. Por isso que às vezes você encontra jogos que tem na Devir Espanha, mas não tem aqui. Sabe? Você fala, nossa, mas esse jogo é da Devir lá fora e não é da Devir aqui? Sim, porque foi fechado por contrato ou de língua ou de país. Né? Então vai lá, eu presenciei isso, tinha um jogo lá, não vou lembrar agora qual, e ele queria, tinha uma tabelinha assim na sala que o país Brasil já estava ok. Não dava mais pro Brasil. E o mesmo pode ser ao contrário. Às vezes ele tem uma coisa lá na Espanha que não serve pra lá. Mas o Nuno, por exemplo, tem um trabalho gigante em escola aqui e ele acha um jogo muito bom para ser lançado. Né? A única coisa que a gente tem que estudar é que nesse caso a gente vai ter uma tiragem só pro Brasil. Isso deixa um custo um pouco maior. Exato. Quando a gente faz uma tiragem para vários países, a gente edita, né, para várias línguas, imprime em várias línguas, a quantidade é maior, o jogo fica mais barato. Tem muitos... Quando a gente faz só em português, é uma tiragem só pra gente, a gente é responsável por aquele pagamento, pela aquela produção, por aquela importação, certificação de meta, então vem tudo o custo pro Brasil, então o jogo costuma ficar um pouquinho mais caro. Então isso tem que ser avaliado. Vale a pena fazer o jogo só em português? Vale, beleza, vamos tentar fazer. Não vale porque o custo vai ficar muito alto. Então tem toda essa preocupação. Porque é por isso que às vezes há expansões, reprints em algumas editoras, não sei se é o caso de vocês, mas como você está falando aí, às vezes demora para acontecer porque às vezes está esperando o reprint de outros lugares aceitarem para fazer todo mundo junto para conseguir um desconto bacana. Mas não tem nada a ver só com a gente, tem a ver com as produtoras geralmente mais europeias, né? Porque eles fazem impressões mundiais. Às vezes não é só com uma editora, né? Só com várias editoras. Exatamente. Então, e ainda mais quando o jogo não tem idioma, né? Por Exato. exemplo, pegar um Carcassonne, que é só tile, né? Eles vão fazer tile pro mundo então, todo. a Ludofart, que é uma das gráficas maiores de jogos de tabuleiro, ela tem esse calendário.
né? Ela que imprime Catan, ela que imprime Carcassonne. Então eles sabem, eu não vou saber certo, mas sei lá, janeiro e julho, né? 2 vezes por ano. Então em janeiro eles reimprimem pro mundo inteiro. Aí de repente a gente vendeu tudo aqui, precisa de uma emergencial. A gente vai ter que entrar em contato com eles, ver se pode furar essa fila pra fazer o emergencial. Então não é um processo de tá aqui, tá pronto, eu quero. A Libras Gráfica tem tempo de graça, né? Tem outros jogos que estão na fila também ali, né? E aí eles têm compromisso com outros, exatamente o que falou, não é uma coisa que dá pra furar assim feito, né? Aí eu vou completar dizendo que a gente tem jogos brasileiros que são tipo, só feitos aqui, por exemplo, Carol acompanhou o processo, fez os jogos de streaming, segundas edições deles todos, Tim tá na segunda edição, Thelma, posso falar isso? Tá na segunda edição também. Então assim, são jogos que foram um sucesso, eles então não tiveram esse hype mundial, porque eles são brasileiros, mas eles já venderam tiragens e vão ficando fortes a cada tiragem que vão saindo. E são totalmente feitos só para nós e por nós, né? Eu quero dizer. Não quer dizer que também não vão ser feitos outras devidas, não, né? Quer dizer, a gente sempre mostra pra lá, né? Mas às vezes é o que eu falo, às vezes tem jogos parecidos lá fora, né? Às vezes o jogo não é pro público de lá, é pro público brasileiro, mas a gente tá sempre trocando informações entre as devidas, assim, de projetos locais. O Thelma, se não sair, vai sair agora, vai ser no Tinimbi, né? Vai sair agora a segunda versão em espanhol. Já tem em espanhol também, assim, justamente já pensando em outros mercados. Que é um que vocês podem trabalhar em inglês perfeito. Que a gente trabalha nas escolas, então é muito legal. É verdade, ele é adaptável para todas as mas todas as matérias. Existem nicknames em várias matérias. Mas o cerne da pergunta lá que vocês fizeram sobre as escolhas, né? A gente tem um editor, né, que decide globalmente, mas é pensado por mercado. Né? Sim. E a grande preocupação é a cara do nosso catálogo. Né? Então a gente tem lá no nosso catálogo jogos que servem desde, a gente costuma dizer, né, brincar, de 4 a 99, né? Ou seja, você vai encontrar jogos para todas as idades, para todo tipo de jogador, né? Então se o cara gosta mais de um tile placement, ele vai ter, um word placement ele vai ter, um party game ele vai ter, um jogo infantil, um Ameritrash, qualquer tipo de jogo ele tem, né? Então a gente tenta ter um catálogo eclético, né, para atender todo tipo de jogador, né? Porque é uma coisa que a gente acredita aqui dentro, né? Tá um mote da Devir, né? De que todo mundo gosta de jogo, mas nem todo mundo gosta do mesmo jogo. Né? Tem que só encontrar o jogo certinho para aquela pessoa. Então a gente pensa o catálogo desse jeito, né? Para ter vários tipos de jogos, como a Carol comentou, né? Não tem por que a gente ter jogos iguais, idênticos. Então se é um jogo muito parecido, talvez ele não precise estar no catálogo. Já é um jogo de word placement, já está ali, aquele jogo já está fazendo aquele sucesso. Já está suprindo a verdade. Inclusive também com outras parceiras, né? A gente normalmente tem uma quantidade que não vou lembrar de cabeça, mas vai 6, 7 parceiras fixas, assim, né, de editores. E para entrar uma nova parceira, às vezes é um pouco difícil porque vai entrar mais, sei lá, 12, 14 jogos no ano, né? E aqui você falou que a gente tem bastante jogo, já tem bastante aqui. Na Espanha, Nossa. 3, 4 vezes mais jogos no catálogo ativo, né? Então também isso é pensado, né? Saiu uma empresa nova de jogos, tem um jogo legal, tudo bem, mas vou adicionar no catálogo também, e aí, mas quantos jogos ele vai lançar por ano? Mais 4, 5 jogos? O que eu achei impressionante aqui é porque a gente tá no apartamento, né? Não existe muriçoca. Caramba, não existe mosquito, né? É o seguinte, você fala com a minha esposa que ela é tipo Mickey, que ela dá matar aquelas 7 moscas dos gigantes, que ela mata tudo de 1 milhão que cai em casa. É porque o apartamento, dizem que eles não sobem, mas... A gente tá no 14º andar. Não sobe. É eu falar, por isso. Até o terceiro andar, talvez até se encontre. 10º andar é muito difícil. Não, e só o vento que tem dali pro bichinho vir. Tem que vir por dentro, Janelinha só uma flecha aberta, às vezes então a solução é apartamento, não é o São Paulo. Não é morar em casa com um matagal atrás. Em casa atrás. tem um monte de tela que não entra mosquito. Então estamos felizados por estar no 14º andar. O prédio tem umas vantagens assim, a casa tem mosquito pra caramba. O apartamento é mais pra E eu falo, né? É mosquito e barata, não sobe. É verdade. O apartamento lá no alto, mas é barata tem pra comer, tá Olha, é assim, ó, enchi ou então morri. Meu filho fica, olha mãe, uma barata, olha mãe, vamos achar outra barata? Vamos achar outra barata? Tem que achar as baratas. Ai, vamos achar as baratas. Deixa eu aproveitar o ensejo da vocês falaram. Não. Volta! Você falou sobre a produção nacional e que dá para perceber que a Devir não está alheia a isso, né? Dos designs nacionais também. Então, como é esse approach com a Devir? Como vocês poderiam falar para o pessoal
que está desenvolvendo jogos, qual é o canal que vocês têm para essa abertura? O canal é a Carolina, tem que mostrar para ela. Carol! Às vezes, uma vez ou outra, muito rara, o cara acredita que o jogo é educacional, é para escola, ele me mostra primeiro, eu dou uma filtrada, mas vai passar para a Carol sempre, 100%. Inclusive veio esses dias aqui um rapaz mostrar um jogo, ele já tem um jogo no mercado, chama Epic Battle, e o cara veio mostrar um jogo novo, eu achei legal e passei o contato da Carol. Já tiveram, assim, algum pessoal que já tem o protótipo pronto, então eles marcam, a gente vem ver, outros só tem informação por e-mail, porque está no começo do projeto. Assim, a gente vê todos, impossível a gente publicar todos, né, porque a gente tem um calendário. E a gente tem essa preocupação que o Henrique, principalmente a parte comercial, tem de tomar cuidado com muitos lançamentos durante o ano, né? Porque o mercado precisa suportar isso, não adianta a gente lançar 50 jogos, sendo que um é bom e a gente vai vender um e os outros 50 que a gente faz com ele, né? Então a gente também tem essa preocupação de avaliar. Geralmente eu também mando para a editora na Espanha, né? Porque se haver interesse mundial, é muito mais fácil, né? A impressão é feita lá, feita mundialmente, para todo mundo, em várias línguas, tudo fica mais barato e fica mais fácil para todo mundo. Então assim, aí eles costumam ver, avaliar, né? A gente tem o Gustavo, que é o autor do Tinko, do Dark City, né? Ele já tem alguns projetos com a gente, né? Tem alguns outros em andamento já. O pessoal da Tamanduá Jogos, que é o do Thelma, também tem outros jogos em andamento. Então a gente tem esses parceiros que já são porque vem historicamente já com a gente, né? Do começo, mas a gente está sempre aberto para ver. A gente não promete que vai conseguir colocar no calendário, né? Mas então o canal mesmo projeto. É a Carolina, através do saque? Geralmente o pessoal manda pelo saque, aí o saque encaminha pra mim, né? Legal. Tranquilo. E aí a gente entra em contato com o Põe pessoal pra ver. do saque, né? E também tem, você falou sobre o mercado e é interessante que antigamente era mais fácil encontrar jogos de tabuleiros modernos nas lojas especializadas. Cada vez mais a gente está vendo em livrarias famosas, estamos vendo em lojas de departamento. Então, o que vocês acham, a opinião de vocês sobre a popularização do nosso hobby, né, dos jogos de tabuleiros modernos? O que vocês estão achando? Henrique? Tá só começando. É o que a gente Só acha, começando. né? A gente fez quando a gente trouxe para o Brasil, assim, no sentido de começar a trabalhar com o jogo moderno, o jogo tabuleiro moderno, mais ativamente aqui no Brasil, a gente, lógico, começou nas lojas especializadas porque já era o nicho que a gente estava, né? Já vinha do RPG, do card game, né? Enquanto o quadrinho que a gente trabalhava com as livrarias e tudo mais, né? Mas a gente sabe que o mercado é muito maior do que esse, né? Do que o core, né? A gente chama de core. Né? Tem um mundo, é só você perguntar, é só você ver por aí a quantidade de matéria que ainda começa a sair com gente descobrindo jogos de tabuleiro, né? Ou quando você chega com uma pessoa e pergunta assim, não, mas você conhece jogos de tabuleiro e acha que é aqueles jogos mais tradicionais, né? Como Banco Imobiliário e outros jogos desse tipo. É tipo, ó... Tá fácil, né? É a pergunta, a gente já começa fácil. dizendo isso, olha, não é Então, mais nem a gente não é só também lançar o jogo, né? Tem todo um trabalho de abrir esse mercado, de entender essas diferenças. Né? Por que um euro é assim ou não? Por que um jogo de tabuleiro moderno preza mais a sociabilidade, preza mais a viagem, como não está falando, né? Do que só quem vai ganhar ali no começo. Qual é essa diferença? Porque você acha que é um jogo só. Então, é um mercado que ainda está começando, né? A gente começa a falar que só está arranhando ali o topo do cume, né? Do cume da montanha, porque tem muita coisa ainda para acontecer e muito mercado para chegar ainda, né? Então é um mercado ainda para crescer. Concordo 100%, e ainda vou acrescentar uma coisa de uma matéria que eu li, que eu também acredito muito nisso. Fazendo uma pergunta, por que hoje em dia o tabuleiro está crescendo tanto? Porque tá todo mundo ávido por novidade. Não é só por isso não, porque podia ser uma outra novidade, a gente precisa de ter presencial de qualidade. O ser humano, com o advento da tecnologia, ele perde muito isso que a gente está fazendo aqui, conversar, olhar uns para os outros e tal. E o jogo de tabuleiro socializa. E aí não é uma coisa tipo, caralho, não quero mais meu celular, quero mexer alguma coisa, não é isso. É inconsciente. É tipo do cara sentir prazer quando ele interage com as pessoas socialmente, etc. Então, eu acho que isso é muito rico. E aí eu vou voltar na parte que vocês falaram que ninguém conhece. Porque eu, como eu trabalho nas escolas, tem um monte de criança, 12, 13, 14... Aí você fala assim, já jogaram jogos de tabuleiro? Quem jogou, levanta a mão. 4 ou 5 numa sala de 30. E é assim, E né? aí, ó, peraí, não seria, né? Mas eu digo assim, como eles não pode usar, mas aí 4 ou 5 levanta a mão. Eu falo assim, não pode ser nem o War, Banco Imobiliário, nem Jogo da Vida. Aí tá sacanagem. Eu falo, ninguém aqui jogou outro jogo. Ele, não, eu, caramba. Então, as crianças não conhecem. E eu vou te falar, que a gente transita das escolas
mais, carentes, né? E as escolas mais abonadas, e é igual. Não é que na escola mais abonada todo mundo joga e na escola carente não é. Eles não conhecem tantas. E é a mesma proporção dos dois lados. Então é uma novidade e a gente precisa. O ser humano precisa cada vez mais de interagir, além de, vamos puxar de novo para o meu lado, nós trabalhamos muito de habilidades nas crianças, na gente, controle, estratégia, lógica, um monte de coisas boas. Então tem um motivo também maior do tabuleiro. Esse tipo de projeto é muito importante para fazer essa parte da interação social e dar uma opção analógica assim, para as crianças. A gente trabalha com o Board Game Club e também vê isso assim. A gente faz o anúncio do Board Game Club. Board Game, não sei o que. Aí faz as inscrições, vamos ver como é, não sei o que. Aí deixa o celular da aí começa a jogar os jogos. Tá gritando, tá bravo com o outro já, né? É fantástico. É outra relação. E é o que a gente fala, é muito legal quando a gente vai em eventos, você vê o pai jogando com a criança, a mãe jogando com a criança, o irmão jogando junto com outro irmão, sendo que ele estivesse em casa, ia estar um no videogame, e a menina podia estar até brincando de boneca, de qualquer coisa com outra amiguinha, mas não ia estar junto. Entendeu? É você sentar em volta da mesa, esquecer o resto e se divertir. A nossa geração pré-celular, a gente ainda está acostumado, né, a gente interagir uns com os outros. Sim. Mas a geração, por exemplo, dos meus filhos, eles meio se comunicam com o celular, então eles não estão tão acostumados a ter uma interação tipo humana, né, assim, social. Então é importante mais ainda para as novas gerações do que para nós, que a gente já viveu pré isso, entendeu? A gente tem que fugir do futuro distópico que é o pessoal só interagindo. Mas não é isso aqui não está um pouco acontecendo isso? Então, a gente tem que fugir, não foi imposto, tá? Não foi imposto para a humanidade, agora vocês vão jogar tabuleiro que vocês estão mexendo muito no eletrônico, não é isso, a humanidade escolheu, sabe? Exatamente. Então, que de repente, como estava todo mundo falando de videogame, das crianças na frente da tela, tudinho, e quando a gente está trazendo os board games, uma dúvida, não. Uma preocupação das mães quando a gente faz o board game é exatamente isso. Mas é jogo de videogame? Não. A gente vai sentar na mesa, vai todo mundo interagir entre si. Eles vão criar novas amizades. Então, tem um dos nossos alunos que ele é quietinho, ele não interage com tanta gente. Quando ele tá no board game, ele se transforma. Você está oferecendo um treinamento de qualidade por um tempo, né? Geralmente de 1 a 3, 4 horas a pessoa fica ali jogando, né? E está afastado das telas. Concordo. Né? Ele está afastado das telas, né? E quando você fala isso, mas ele vai ficar fora do videogame, fora do computador? Sim. E ele vai gostar sim. E vai trazer outros, porque ele traz o pai, traz a mãe vai ver, opa, isso. Não, esse da família é uma grande preocupação. A gente faz isso nos eventos, e é incrível como eu estava falando, né? Às vezes o pai está acostumado a dar um brinquedo para a criança. Né, que a gente brinca até que é um cala-boca, né? Criança, tá aí um brinquedinho, então fica aí, né? E aí a gente fala, não pai, aí a criança veio aqui pra jogar, mas não é pra jogar com o promotor, é pra jogar com você, senta aqui na mesa, joga junto. Né? E é incrível, porque assim, as crianças mais querem ganhar dos pais. Né? Todas se juntam. 4 lá em casa, sei como é. Né? Eles se juntam pra jogar de você. E aí cria essa interação, né? Você vê esse laço familiar ali, já estão jogando juntos, já vira um hábito. Já vira um hábito da família jogar junto. Isso. Né? E coisa que no videogame tem às vezes, mas é difícil. Né? Você vai pegar assim, às vezes tem um pai lá com o menino que vai jogar, joga futebol junto, joga jogo de carrinho. Normalmente ele dá de 10 na gente, porque essa geração, né, é muito assim, ávida dessas coisas. E na mesa, num jogo de tabuleiro não, né? Você joga tudo de igual. A criança, o adolescente, o adulto, o velho, todos eles jogam ali, estão meio que por igual ao redor da mesa, né? Todo mundo pode estar na mesma diversão ali. Mas é a grande preocupação mesmo, ter um entretenimento de qualidade, um tempo de qualidade assim, que não seja tela, né? Que não seja... E em família, né? Sociabilidade. Né? É isso tudo que o tabuleiro vai trazer. É uma hora muito boa, uma hora que a humanidade precisa. Então... Mas não desmereça o seu trabalho não, nem o nosso, assim, não é tão instintivo assim uma preocupação da humanidade. São os trabalhos o efeito borboleta. Concordo. A gente está fazendo e a gente está criando essas coisas. Inclusive eu tenho assim a modéstia para falar que a gente mostra muito jogo para quem não joga. Porque assim, eu gosto muito de jogar com quem já joga, vocês. Por exemplo, eu não tenho quase trabalho nenhum a fazer com vocês. Porque vocês já compraram a ideia. A gente quer vender a ideia de jogar para quem não joga. Porque se abre uma porta, e foi pra mim. Então se foi pra vocês, você acabou de contar essa história pra gente, foi assim também. Então eu acredito que todo mundo é desse jeito. E é incrível que o jogo, muitas vezes você vê na pessoa, ela sai do jogo e diz assim, nossa, eu não fazia ideia que existiam jogos assim,
nossa, não tem sorte, não rola dado, não tem tabuleiro. Então a pessoa acha incrível. É um jogo, sabe? Então, isso eu acho que é muito rico. Abre a nossa cabeça também na questão do entretenimento, do que você tem nos dias de hoje, sabe? E acrescentando também, jogo de tabuleiro não é só diversão. De repente você está aprendendo com aquele jogo. O tímido vai aprender a socializar melhor, o raciocínio vai mudar. Eu vim de uma família que tinha uma versão ao videogame. Então, meus pais me criaram dizendo que videogame alienava. Tipo, sua cabeça vai diminuir. Meu esposo veio de uma família que, tipo, o avô dele jogava videogame. Então, uma família formada por dois extremos. E aí hoje, eu quero que minha filha jogue videogame, eu quero que minha filha jogue RPG, porque eu sei o que se tornou. Queria eu ter sido apresentada ao videogame e deixado de jogar. Porque eu tive primos que jogavam, mas eu não posso, porque minha mãe e meu pai não deixam. Então fui criada assim. E também a forma de apresentar também. E a forma. E aí, hoje eu posso muito bem dizer, não, esse jogo vai ensinar ela a dividir. Esse jogo vai ensinar ela a Mas esse eu acho que é o importante de ter uma linha assim, bem diversificada, que é o caso dele. A gente consegue ter jogos que entram para uma criança, para um adulto que está começando, que você não vai mostrar um euro pesado, porque ele vai desistir no primeiro segundo, né? Você vai falar tile e meeple, ele vai, né? E não vai querer, e pode desistir. E você tem para os seus amigos jogadores que já conhecem, você pode jogar os jogos mais pesados, né? Porque é o que a gente sempre fala, quando você começa, você tem que começar com um jogo mais leve. A pessoa gostou, igual vocês, começou com uma coisa... Ele vai evoluir naturalmente, ele vai querer um jogo que desafie ele mesmo, né? Então ele vai para um pesado, mas você nunca começa. Então você tem que ter um jogo que você possa jogar com a sua avó, que você possa jogar com sua namorada, que não conhece nada, um que você possa jogar com seu amigo que já conhece, um que você possa jogar com seu amigo que não conhece, né? Você tem que ter uma linha inteira. Aí né? o mercado tá cheio de porta de entrada, né? Exatamente. Portas de entrada são as linhas mais importantes, justamente para apresentar o hobby aí para quem não conhece. Tá na casa de um amigo, ou quando o pessoal vai lá pra casa, o objetivo criado é ganhar do dono do jogo. Aí quando o Rafael diz, vocês deixaram de ganhar? Como assim vocês deixaram o Rafael ganhar o dono do jogo? A treta, né? É assim, o dono do jogo não pode ganhar. Eu ultimamente, mesmo não sendo dono do jogo, todo mundo me marca. Aí eu tenho que ter autoestima. O youtuber. É por isso, é porque eu sou muito bom. Aí eles me marcam mesmo em último lugar. Tipo, eu tô em último, me marcam ainda, eu faço... Gente, que eles estão vendo que eu não vai ganhar na próxima rodada que você dá. Mas é assim, não tem? A gente joga cartão toda semana. Toda semana tem o cartão de sábado à noite, né? O cartão dele, o cartão night que a gente fala. E até quando a gente leva jogo novo, tem que sempre levar um jogo novo pra ver, até pra poder conhecer, né? Eu sou o Rafael de lá, minha regra, eu que tenho que ensinar, né, tudo mais. Ele sempre rola legal, gostei desse jogo novo, mas vamos voltar a jogar cartão de novo, né? E às vezes as relações familiares estão abaladas, né? A pessoa tá virada com outra, assim, não, eu troco com... Alguém tem tempo pra trocar? Não, troco com você. É no jogo, não troco com você. Você é a civilização que eu gosto. Eu evito jogos de troca porque realmente... DR no jogo. É DR no jogo. Eu olho assim, eu quero trocar tal coisa, aí tipo, não. Eu tenho, mas não então vou é exato. E os outros ficam trocando assim. E qualquer jogo. Mas eu acho muito engraçado. A gente ri muito em casa, porque assim, a gente vê como a relação familiar afeta o jogo, né? O jogo afeta a relação familiar, né? Você bloqueia alguém no carcação e ferrou. Se é a esposa, vai dormir no sofá. Já é, não posso bloquear ela. Então acontece muito disso, mas a gente acaba rindo da situação, né? Porque é uma interação familiar que tem, que se não tivesse um jogo, eu, minha esposa e minhas cunhadas, certamente não teria. Cada um estaria aí. Ou se fosse um filme, mas ainda assim fica cada um tendo a sua experiência com o filme, né? Mas se não fosse isso, só que você não queria, seria cada um pro seu lado. Ela já tá aí, gente, ele não morde Que não. É uma mosca? É tipo Não. uma abelhinha. É da sorte, é da sorte. Não é abelha. Não é abelha. Tipo uma abelhinha, não é tipo war. É tipo war. Tem uma discussão, por exemplo, o Escape Hotel que a gente foi ultimamente. A gente foi no Escape Hotel. Isso aqui A gente foi no é Escape Hotel muito também. legal, cara. E tipo assim, Tá toda vez quando eu passo em Moema, eu faço, sabe o que tem em Moema? A gente vai pra ele e faz. Tem o Escape 60 também lá.
Eu ouvi falar também. É atrás do shopping, bem no shopping. E esse jogo é interessante, porque ele... Assim, você não pode dar spoiler, senão estraga. E aí, o grupo que vivenciou aquilo é que vai discutir sobre as coisas que aconteceram, é muito bacana. Não, mas eu acho, cara, sem brincadeira, é muito rico, que não compara com nenhuma experiência. Primeiro que é o seguinte, leva as pessoas a ter que tipo, criar realmente estratégias. E pensamento lógico, dedução, é muito legal. Eu fico pensando, fora esses dois hits, que coisa na vida de uma pessoa que não passaria por isso? Só se trancasse no lugar mesmo, cara. Vamos jogar uma escape hotel, Rafael? Aí tranca você em casa. A chave só tá comigo. Tem várias pistas, Não, mas sabe o que eu vou te falar? Eu nunca joguei esse. Eu vou jogar um de terror nunca. Esse de Axie. Eu sento no chão, boto pra chorar, já era. Como é a experiência? Não gosto daí nada. Como é a experiência aqui? Assim, porque agora eu joguei o Escape Hotel. Vou te falar uma Como coisa. é a versão? Eu vou te falar uma coisa. Primeiro, A estação polar. fantástico. Mas é o Axie. É das coisas mais legais que tem pra você jogar como jogador. É muito, muito, muito legal. Vou te falar. Ele é Legacy, não sei o que dele. É legal. Ele é Joga legal. uma vez com a galera. Só que é o seguinte, ó. A gente tava falando de cinema agora há pouco. Quanto vocês gastam para os dois de cinema? Uma sessão que vocês vão, normal, qualquer uma. Lá por 50 reais. Cada um ou os dois juntos? Não, Os dois juntos. Lá ainda tá. Sem Aí vocês estão só sem pipoca. Sem Sem pipoca. Aí vocês vão falar, com pipoca e Aqui é refrigerante. 50 reais só o ingresso. Então, mas Sim, vamos pensar lá mesmo, vocês lá. Mais pipoca e refrigerante. Vai. Deu o quê? 80 pau. Por aí. Por aí. É o preço praticamente do jogo. Entendeu? Então, pensando, o que você sai do cinema? Você comeu uma pipoca, você bebeu refrigerante e você assistiu o filme. Você vai sair com nada na sua mão. Aí se você pensar, quando você termina o Lego, os caras, mas aí eu não vou mais ter o jogo. Não, é igual ao cinema. Você não foi comprar o filme, foi passar a experiência. Você comprou uma experiência. Exatamente. Aqui E esse só... aí ainda, você. É não só 4 isso. jogadores, é que varia, desculpa. Não, acho que são. Esse é 4, isso. E uma tem quarta. Tem uns que estão até tem- 6, né? Eu acho, se eu não me Então, por engano. exemplo, você divide isso aí com 4 que esse- pessoas. É estranho esse negócio do Legacy que você perguntou, né? Não foi muito bem aceito, vamos dizer assim, não foi muito bem aceito O Legacy é o aqui no Legacy, Brasil. porque o cara acha estranho ter que destruir a caixa. Acha estranho ter que destruir as pedras, o tabuleiro, ou jogar só uma vez e nunca mais. Mas a gente pode fazer vários tipos de comparações, por exemplo, tem um Guerra do Anel, por exemplo, né? Foi quando a gente trouxe o Pandemic que a gente foi falar disso, do Guerra do Anel. Mas um jogo que a gente só joga uma vez, né? E a gente perguntou para um dos caras que mais jogava jogo no mercado lá na Espanha. Né? Quantas vezes você já jogou o seu Guerra do Anel que você tem na prateleira? 2 no máximo. 2. Tem um pouco de hipocrisia na Então o cara fica muito assim, mas reclamação. vou jogar só mais uma. Sim, mas quantos jogos você joga um monte? Mas Jogos eu você também joga um monte. acredito nisso, porque as pessoas que reclamam dos Legacy não têm, assim, ou não querem ver que você não joga tanto os jogos que você tem na E sua também coleção. não querem enxergar a experiência. Exato. Porque é uma experiência diferente dentro do mundo do board game. O Pandemic, Não é uma o pandemia Pandemic em normal. si do segunda temporada, ou é a primeira temporada, você joga pelo menos 12 vezes. Mas eu duvido que o cara só joga 12. Aí Esse cara joga- tem que ser muito ninja pra ele jogar 12. Eu joguei, já terminei. Mas vamos- Quero vamos ver. dizer O cara que é muito jogar ninja. menos que 15 é quase impossível. O cara joga 12 vezes. No mínimo Não é? 12. Não, exatamente. é só o pessoal que é mais Terraform Mars, essas coisas que jogam isso aí uma vez por semana. Que... Não, e eu vou falar, Mas é outra proposta. a Carol ela abriu muito assim a minha visão em questão do Brasil, porque que não foi tão aceito os Legacies. Tem a ver com uma coisa. No Brasil, por enquanto, e aí eu vou te falar, sem modéstia, que a Devir é uma das maiores responsáveis por criar novos jogadores, tá? Que não trazendo só euros, né? Eu quero dizer, trazendo jogos que são não são só para o jogador final, mas eu quero dizer, o jogador de euro não é o comprador de Exit. Não é o comprador de Legacy. Por quê? Ela me abriu muitos olhos, é verdade. O cara ele tem Um apego. preza por aquela pecinha, se entortou a ponta do tabuleiro, aí você rasga a carta, meu Deus, não vou largar uma carta. Então é forte. Exatamente, acabou tão infante, porque ele... A peça não é de madeira? Não, e o cara falou assim, o tom de vermelho é diferente, sabe? É tipo, meu Deus, Esse cara. vermelho desse dado é mais vermelho A do gente outro teve dado, você meu tem Deus. uns problemas que a gente teve, foi com a tradução do Cthulhu. Porque o bonequinho, o cara não queria que chamasse adoradores, ocultista, nem me lembro o que era. Ah, me lembro E dessa. aí você pensa assim, pode chamar de bonequinho, de monge, não importa, porque a mecânica do jogo não muda Não vai nada. mudar. Você Eu entendeu? me Então, lembro dessa discussão. você imagina um cara que o cara não quer comprar o jogo porque você traduziu uma palavra errada, o cara rasgar uma carta. Entendeu? Aí o que acontece? Tem que ser pra quem não é jogador Mas de quem jogo, gosta no de público escape geral. room, É a minha É experiência. bacana, é a né? experiência de levar pra Por casa. exemplo, eu joguei, pra você ter uma ideia, com a minha família, né? Com meu pai, com a minha mãe, eles acharam fantástico. Não conseguiram nada. Eles falaram, não tem como.
Eles acharam aí, eu desvendando, eles, meu Deus, não desvendaram nada do jogo, mas eles acharam fantástico. A experiência. Entendeu? Eu perguntei se vocês compraram isso, eu compraria, mas aqui a gente não consegue. Ele gira em torno todo de um disco, tá vendo? Onde vai ter as respostas. Acho que vocês são iguais. Né? E tem os enigmas. Tem o mesmo. Então, tem a sequência? Não, tem níveis. Eu acho que o ideal Você vê é... na capa, tem os níveis Mas você é spoiler, né? Você sempre Não, isso aqui começar... Não é spoiler não, fica certo. Basicamente ele sempre vai ter um disco de resposta, onde vai dar as respostas para ver se as respostas estão certas, né? E aqui tem um monte de enigmas, né? Então ele vai poder ver se as respostas estão certas ou não. Então, por exemplo, assim, vai no 20, né? Aí você vai lá procurar o 20 e ele vai te dizer se tá errado a resposta. Então é uma outra coisa, né? E sempre vai ter um livrinho onde ele tem a historinha. A história. A história. Então, já tem quantos? São 8 no Brasil, tá chegando no 9 agora. E os enigmas, né? Então assim, ele não tem ação que tem um escape room de você ter que se movimentar e tudo mais. Geralmente tá todo mundo aqui jogando junto, né? Lendo e tentando resolver os enigmas. Mas a experiência de você resolver o enigma e falar, putz, era assim que resolvia isso, ou não conseguir resolver e tirar a carta de resposta e falar, puta, era assim o negócio, né? Porque senão você fica travado, né? É a mesma experiência, né? Parece que uma Já coisa estava na aconteceu, cabeça. vocês já jogaram bastante? Eu joguei praticamente todos, só faltam 2 eu jogar. Já aconteceu de tipo, não conseguiu, não quero ver a resposta, ou vai ver a Então, resposta? olha só, Todo eu vou falar jeito sobre vê. isso. Vamos pensar o jogo. São 3 pilhas de cartas, certo? Certo. Uma pilha, que a pilha azul, ela é só tipo assim, de K1, de K2 solução. Porque pensa uma coisa, vamos supor, você comprou o jogo e vai que você não consegue de jeito nenhum. Acabou o jogo ali, você comprou o jogo que você não consegue ele te dá as pistas, né? E a terceira é uma então solução. Você tem uma primeira pista que você pode sacar na primeira pista. Ah, eu não saquei ainda, vou pra segunda, não sacou na segunda, ele te dá a resposta na terceira. Óbvio que você perde pontos cada vez que você usa as dicas. Vai diminuindo o seu score. Né? Você sabe que ele tem um sistema de score que, por exemplo, todas as vezes que eu joguei, eu só usei 2. Porque depois eu percebi que no final não me importava nada. Não importava todo o processo, a viagem. Você era, tem um tempo pra jogar. inclusive eu devo ser muito inepto, porque eu nunca terminei nenhum deles, nem com outras pessoas em menos de 2 horas. Nós temos o testemunho que vocês têm uma ótima relação com geradores de conteúdo, que fazem os vídeos de gameplay, vídeos de review, e eu queria saber da opinião de vocês sobre esse tipo de mídia, qual é a importância dela pro hobby. Sempre, é o que você falou, tem uma relação boa, o pessoal manda pergunta, a gente conversa, né? Tô aberta a responder tudo que eu posso para todo mundo o tempo todo, né? A gente não tem nenhuma relação de obrigatoriedade, né? Só porque eu mandei o jogo ele deve ser feito alguma coisa, não, né? A gente espera que todo mundo goste do jogo para poder fazer uma coisa legal para todo mundo, mas é normal, como a Henrique falou, assim, existem jogos para todo mundo, eu posso não gostar, você pode gostar, isso é normal. E importante porque é o que a gente falou, a gente precisa abrir o mercado, as pessoas precisam conhecer que esse produto existe. E hoje, né, em comparação do que a gente trabalha do analógico, o digital é muito importante pra gente nessa parte de divulgação. Hoje em dia, acho que a principal meio de divulgação são redes sociais, são canais no YouTube, porque é isso que o pessoal vê hoje, né? Ninguém vê muito mais, você não vê propaganda em rádio, você não vê uma propaganda em redes sociais. exato, né? Apesar de ser analógico, a gente tá no digital. Então, sim, é sempre muito importante. Eu acho que até e é um canal direto, né? Onde o pessoal às vezes tem o receio de falar com a gente, mas o consumidor tem. Parece que eles sentem a vontade em comentar com vocês, né? Ah, eu não gostei disso porque a peça é esquisita. Ah, eu não gostei disso. Ah, eu gostei disso. Ah, eu achei bacana. Ah, não conhecia. Ah, que legal. Então, assim, o consumidor tem uma abertura maior com vocês até do que com a gente. Às vezes eles têm meio, né? É engraçado, né? Tipo assim, então, mais fácil falar com a gente, comentar sobre a coisa do que ir pro saque. Você já foi pro saque pra revelar sobre esse... Mas é que e aí é legal porque a gente também tem esse feedback, né? Eu costumo ler os comentários que tem no YouTube ou nos posts, né? E pra até a gente saber o que o pessoal tá achando. Não, e assim, 2 coisas. Primeiro que a sua pergunta ela quase se responde, porque se a gente né, dá abertura e vocês estarem aqui, inclusive mostra, a gente também acredita. São 2 coisas, a gente gosta e acredita também. Então, isso é um motivo também de se dar abertura, da gente né, caminhar junto. E tem uma outra coisa, todo mundo que assiste vocês, eles se consideram um pouco vocês também. Né? O cara, poxa, eu também queria fazer um vídeo, eu gosto, o cara tem uma empatia, então ele te considera um amigo dele. Por exemplo, sabe quando você lê muito quadrinho? Eu sou amigo do Peter Parker e tal, eu gosto dele, ele é como, quando faz uma coisa eu falo assim, mas ele não é assim, do cara. Então, exato.
Exato, então, por exemplo, eles pensam em vocês como pessoas, sabe? Eles... Caramba, que é isso? Então, você pensa que o cara é igual, ele te considera uma pessoa que ele quer pedir opinião, ele quer dar opinião pra você, já não é com a editora não, ele não pensa muito assim, sabe? Ele encara a gente como meio uma relação comercial, e vocês não. Falou, né? Vocês são, os canais são quase um amigo mesmo, né? Exatamente. Você não conhece as pessoas, mas vocês são amigos deles, né? Então, a relação de vocês é aberta mais com o público do que até mesmo com a gente, é legal. Um ponto importante ali acho que os pontos de vista, né? Hoje em dia tem bastante até, né? Influencers e youtubers que falam sobre os canais. Antigamente tinha bem pouco. Hoje cada vez mais e é saudável isso. Né? E a gente gosta bastante e a gente vê quando a gente fala, putz, vamos mandar esse jogo para quais canais, né? E hoje em dia tem cada vez mais canais ali para mandar. Né? A gente até seleciona alguns ali. Mas bacana é ver os pontos de vista. Tem um que só faz unboxing, tem um que só vai abrir e falar do jogo, tem um que vai detalhar manual, como vocês falaram ali, né? Tem um que vai falar da opinião dele do jogo, se o jogo é bom ou não é. O outro vai falar de outra forma. Então é legal que o pessoal pode entender, né, um pouco mais sobre o jogo só vendo múltiplos canais, né? Porque o cara também que gosta do jogo, ficar assistindo só um canal também não tá chegando. Né? Parou tem que ir lá ver um monte de opinião, tem que estar lá vendo como tá o jogo. Pra poder ir. Então, quanto mais canais tiverem, muito melhor. Né? Muito mais gente falando, né, sobre o hobby, sobre o jogo. Eu, particularmente, como consumidor, quando eu penso num jogo assim, vou comprar tal jogo, menino, eu me canso de assistir vários vídeos do mesmo jogo, até ter certeza que todo mundo tá cruzando. Do tipo, eu já vi em tal lugar, mas Ellen, o que você acha? Olha, fulano de... Meu Deus do céu, você quer comprar? Compre. Vou ver de novo. Calma, não. Mas eu vou ver o que tal pessoa fala sobre isso, tá certo? A chance de errar é muito menor, entendeu? E ainda mais depois com o tempo que você vai, tendo empatia com o gosto do cara, você sabe quem você assiste. Mas é isso, porque não adianta você falar assim, você recomenda o Radar? Recomendo. Mas será que o gosto do cara é o mesmo que o meu? Quando você tem encontra que ver como que joga. A mesma pessoa. Né? Eu acho que assim, a pergunta não é tal jogo é bom, é como joga tal jogo? O que ele tem de bom? Porque aí você vê as características do jogo se ele serve pra você. Não, muito bem colocado. Né? Não é assim, né? É legal. Que filme você recomenda? Mas o que, amigo? Você gosta de romance, você gosta de ação, você gosta de drama? É a mesma coisa que dizer. Eu vou recomendar, sei lá, Os Miseráveis. Mas eu não gosto de musical. Então você tem que ser um pouco específico, né? E você sabe que o jogo ele tem um problema, na verdade, em certos grupos, de que, tipo assim, quem vai ensinar? Não é todos os grupos que tem alguém que saiba ensinar, sabe? Então, por exemplo, mas é verdade. Pensa nisso, a gente tem alguém que ele sabe ensinar, ele tem uma dinâmica legal, mas e se não tivesse? Eu vou te falar que eu vivo esse problema direto, nos lugares os caras, mas não sei, não consigo ler um manual, não sei o quê. Então eu acho que os vídeos no YouTube de ensinar regras são muito ricos, são muito importantes. Tanto que, por exemplo, eu, várias vezes, eu aprendo a jogar os jogos, depois eu quero ver como joga também. Porque eu quero ver se o cara interpretou igual a mim, porque é meio inseguro, você fica inseguro de ler o manual, porque é uma interpretação abstrata, né? Você tem que depois colocar nas peças físicas, né? Você tá vendo, pega e tal, você o que é isso, então... E tem gente que tem dificuldade com o texto. Exatamente. Você pega testes de manuais, são uma desse tamanho, você vai pegar um Twilight Struggle. Que é um livro. É um livro, 200 páginas assim, de manual. É muito grande, né? E é um jogo só para 2 pessoas. Né? Eu levei pra casa uma vez. Eu acho que é pra dividir. Uma pessoa lê 100 páginas, outra lê 100. Não, mas eu levei pra casa, quando eu tava lendo assim, eu falei, acho que não vai dar pra jogar em casa. Tipo, porque a gente vai gastar, eu vou gastar 2 dias pra ler o manual, pra tentar aprender a jogar. 2 dias pra ensinar. Depois pra ensinar vai ser isso. E eu acho que no final a experiência não vai ser aquela, né? Porque a pessoa vai cansar de ficar ouvindo aquilo, tem que ser muito aquilo ali. Mas às vezes um vídeo já ajuda nisso, né? Já vi, aprendi a jogar ali pelo vídeo, às vezes a pessoa tem essa dificuldade do texto mesmo. Então mas você super importante. Um ótimo exemplo. Pra gente jogar Twilight Struggle entre meus amigos, né? Nós somos 4. E só dá para 2 pessoas. Só que o jogo ele funciona perfeito se você separar 2 grupos, você ainda discute, porque tem muito a ver com o mundo real, que é da Guerra Fria. Então a gente fez o quê? Para não perder esse tempo, que também é chato para mim, toda vez que a gente vai se reunir e ensinar um jogo, que é um saco, porque é a mesma coisa que é pro Henrique, ele que ensina em casa, então é ruim as noites de jogo serem noites de ensinar jogo. Eu falei, assiste esse vídeo aqui. Aí todo mundo assistiu o vídeo, que tinha 15 minutos, todo mundo chegou lá já familiarizado, a gente só tinha que dar uma mexida no manual ou outra. Não, e fora que o vídeo é importante pra você ter uma noção do jogo, né? Antes de você comprar, tudo bem, vamos supor que você tem 100% de interpretação de texto, você tá afim de ler as 200 páginas, mas às vezes você compra um negócio, começa a ler e você não gosta do negócio.
Então, às vezes você, vendo um pouco da explicação, vendo um gameplay, você fala, pô, acho que esse jogo é pra mim, vou ler os 200 páginas do manual. Então você vai lá, compra e lê. Aí é tranquilo. Então é muito importante você ver um pouco do jogo. Aí adiciona ali a importância também, não tá na pergunta, né? Mas adiciona a importância das lojas, né? As lojas físicas ali. Né? Você ter, comprar online confortável, vamos dizer assim, né? Mas a experiência de você vai numa loja, ter lá, abre o jogo, né? Você vê as peças, você sente o cheirinho da caixa, da gráfica, fala, puta, quero levar esse jogo. A gente fala, o jogo geralmente se vende aberto. Então você olha o jogo montado, jogando ali, o cara fala, não, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu gostei. Porque às vezes você vê ali só, ouve alguém falando, fala, não tem aquela experiência. Né? Então, eu vou te falar uma coisa assim, que é o bongo. O bongo você vê montado, a pessoa, meu Deus, eu sabe? Lógico, todo mundo. É bonito, ele é agradável, ele é colorido, ele é familiar. O exemplo é válido, que ele teve uma curiosidade que ele mudou a caixa por causa disso, né? Porque a primeira caixa dele era simplesona, não tinha nem, acho que as peças do jogo, né? E aí eles mudaram, porque é isso, quando você mostra o tabuleiro, as pecinhas, os cristalzinhos, não sei o que, a pessoa fala, putz, que legal. Que legal. Ele é visualmente muito bom. E de novidades que vocês estão planejando ainda para esse ano ou para o começo do próximo ano, vocês já soltaram? A gente fez. Se não soltei, a gente segunda Thelma, segunda edição de Segunda Thelma. Segunda edição de Thelma já vai pra gráfica. Deixei escapar, nem podia, né? Não tem mais datas, Mas temos outros aí. Não, o Thelma só não tem data porque ele não foi pra gráfica, né? Os arquivos já foram revisados, tem uma nova caixa, tem um manual extra em espanhol. Então a gente só tá fechando a distribuição talvez na América Latina, vamos ver se tá certo, né? Então esse aí ainda não tem data, mas já tá vindo Catan Navegantes, né? Todas as lojas já estão disponíveis para fazer a reserva, né? As lojas estão informadas. Vai vir uma edição especial do Exit, que é uma caixa maior. É como se fossem 2 jogos dentro de um. Ela é do tamanho quase da caixa do Carcassonne, né? Chama Catacumbas do Terror. Tá vindo... Quem sabe que eu vou estar em casa, na mesa da sala. Liga todas as luzes. Todas as luzes, joga de dia. Ainda tá vindo Optimus, que é o jogo de dados. É o Plenos no avançado, né? É a versão do Plenos avançado, né? Que ganhou prêmio e tudo mais. E tá vindo um novo jogo do selo Devir que chama Lavinha, que é de vinhedos, né? Esse é o selo do Devir mesmo. Ainda pra esse ano não embarcou ainda, mas tá pra vir o Century 3. Opa! Né? Então, esse deve chegar bem no finzinho do ano mesmo. Presente de Natal. Né? Esperamos que chegue antes do Natal, vamos torcer. Né? Meu perdido do barquinho. Trapworks, você já é? Esse é um que eu tô esperando bastante. Somos dois. Nossa, esse aí é pras escolas também, estão muito afim, muito afim. E acho que é isso. São esses 5 ainda esse ano. Muito legal, muito obrigado pessoal pela recepção aqui na DV, adoramos o bate-papo, teve muito bate-papo fora das câmeras também, e vamos ter ainda um segundo vídeo falando sobre os jogos para as crianças, porque vai ter o Dia das Crianças aí, amanhã, e aí a gente vai botar um pouquinho assim para vocês verem sobre os jogos que tem na linha DV e como vocês podem jogar com que faixa etária, que é bem bacana para vocês terem uma opção também para as crianças. Tá bom? Então, algum comentário a mais? Curtiram? Joga em tabuleiro. Então, tchau pessoal! Tchau! Tchau.